Babilônia, uma das civilizações mais intrigantes da história, ergueu-se nas margens do rio Eufrates, no antigo Oriente Médio. Sua história é um épico que abrange milênios, desde suas humildes origens até se tornar uma potência mundial que deixou um legado duradouro em termos de cultura, arquitetura e conquistas. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada emocionante para desvendar os segredos de Babilônia, explorando suas conquistas notáveis, seus governantes lendários, sua rica cultura e seu impressionante patrimônio arquitetônico. A civilização babilônica emerge como uma das mais essenciais na história antiga, deixando uma influência perdurável na trajetória da humanidade. Situada na Mesopotâmia, a atual região do Iraque, Babilônia prosperou através de várias eras, imprimindo uma marca inapagável na narrativa da humanidade. Além de servir como centro político e econômico, destacou-se por sua cultura avançada, tornando-se um influente polo de erudição e expressão literária. Os babilônios brilharam na criação de sistemas matemáticos, astronomia e um sistema legal sofisticado, legando um valioso patrimônio à civilização global. A antiga cidade de Babilônia começou imediatamente após o dilúvio e simboliza a expressão da rebelião direta do homem contra Deus e contra a sua ordem. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Portanto, o reinado humano começou na Babilônia com uma rebelião clara e evidente contra Deus. O Senhor interveio e espalhou a humanidade rebelde, confundindo seus idiomas. O nome Babel foi dado à cidade de Nimrod, por causa da sentença de Deus sobre seus habitantes, como descreve o livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. Atualmente, as ruínas da antiga Babilônia residem próximas à cidade de Hilá, no Iraque, representando um local arqueológico crucial. Este local histórico testemunha a grandiosidade e relevância dessa civilização antiquíssima e seu profundo impacto na história do mundo. A Babilônia estava novamente em primeiro plano no 6º século a.C., quando Deus enviou o Reino do Sul de Israel, a antiga Judá, para os 70 anos de cativeiro. Foi nessa época que Daniel recebeu de Deus muitas de suas visões proféticas. Nessas revelações, a Babilônia foi o primeiro dos 4 grandes impérios que se levantaram durante os tempos dos gentios, como descreve o livro de Daniel, capítulo 2 e 7. A história revela que a Babilônia sofreu um declínio até o 2º século depois de Cristo, quando ficou deserta. Essa cidade, soterrada sob as areias do tempo durante os últimos 1700 anos, recomeçou sua ascensão no século passado. Espere mais um pouco e você verá a Babilônia tornando-se uma força religiosa, comercial e politicamente dominante no mundo, pois os capítulos 17 e 18 de Apocalipse predizem sua destruição. Mas, para ser a cidade que essas profecias projetam, Babilônia precisa ser reconstruída em grande escala, voltando a ser como nos dias de Nabucodonosor. A Babilônia foi a cidade mais importante do mundo por quase 2000 anos, e a Bíblia nos diz que será reerguida e colocada no palco mundial do fim dos tempos para representar um papel de destaque, como descrevem os textos de Apocalipse capítulo 14, versículo 8, Apocalipse capítulo 16, versículo 19 e Apocalipse capítulo 17 e 18. A profecia referente ao final dos tempos exige que a Babilônia seja reconstruída e se torne uma cidade importante aos interesses mundiais durante a tribulação. O texto de Isaías capítulo 13, versículo 19 diz:
Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. O contexto de Isaías 13 é o dia do Senhor, expressão mais utilizada no Antigo Testamento para o termo largamente conhecido como tribulação. Além disso, no passado, a Babilônia foi conquistada por outros povos, mas nunca foi destruída num cataclismo, ou seja, como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Atualmente, a região de Babilônia tem aproximadamente 250 mil habitantes. O texto de Apocalipse, capítulo 18, versículos 16 a 19, fala de uma súbita destruição pela mão de Deus. Ai, ai da grande cidade, porque em uma só hora foi devastada. As profecias referentes à cidade de Babilônia nunca se cumpriram no passado, o que qualquer enciclopédia pode testificar. Para que as profecias bíblicas se cumpram, é necessário que a cidade de Babilônia seja reconstruída na mesma área de outrora. A antiga Babilônia é o atual Iraque. A Babilônia tem um importante papel na história futura, mas será totalmente destruída num determinado momento ainda por vir. Em Apocalipse 17 e 18, Babilônia é citada como sendo a fonte da religião, do governo e da economia. Todos os aspectos injustos da sociedade do fim dos tempos são, finalmente, derivados de uma fonte babilônica. O verdadeiro caráter de Babilônia é revelado a João, em Apocalipse capítulo 17, versículo 5, como um mistério assim descrito. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Como a mãe de todas as religiões falsas, Babilônia é a fonte onde nasce o falso cristianismo de nossos dias, e certamente durante a tribulação. Todas as correntes do cristianismo apóstata, catolicismo romano, as igrejas ortodoxas do Oriente e o protestantismo liberal vão convergir na Babilônia eclesiástica durante a tribulação. Em Apocalipse 17, João descreve a visão em duas partes. A primeira parte fala de uma mulher identificada como Babilônia. Simboliza uma cidade de extrema riqueza que controla povos, multidões, nações e línguas. Ela é literalmente a cidade de Babilônia reconstruída. Esses povos, multidões, nações e línguas vão continuar sua tarefa de enganar, mas sofrerão o juízo de Deus durante e no final da tribulação. Encontramos o mesmo parecer sobre Babilônia e a descrição de um destino semelhante em Apocalipse 18, referindo-se à Babilônia comercial. Ao longo da história da Igreja, grande parte dos intérpretes da Bíblia pensava que essa Babilônia fosse um tipo de palavra-código referente a alguma entidade como o Império Romano, o catolicismo romano, o cristianismo apóstata ou mesmo os Estados Unidos ou a Inglaterra. Entretanto, creio que, assim como o termo Israel na Bíblia sempre se refere a Israel, o termo Babilônia sempre se refere à Babilônia. Em primeiro lugar, creio que o livro de Apocalipse é uma grande estação central para onde convergem todas as profecias bíblicas referentes ao futuro. As profecias do Antigo Testamento estão espalhadas pelos livros de Moisés, de vários profetas e pelos livros históricos. Seria impossível desenvolver qualquer sequência cronológica dos eventos mencionados nessas profecias. O valor do livro de Apocalipse não está no fato de oferecer novas informações, mas em ordenar as profecias do Antigo Testamento em sequência cronológica, possibilitando determinar a ordem dos eventos. Quando se estuda o que Deus declara acerca da Babilônia no livro de Apocalipse, obviamente vemos que essas profecias não se cumpriram em acontecimentos passados e, portanto, terão seu cumprimento em eventos futuros. Os capítulos 17 e 18 de Apocalipse, que falam sobre a Babilônia, fazem muitas alusões a ela citando profecias do Antigo Testamento como Isaías 13 e 14, Jeremias 50 e 51 e Zacarias capítulo 5, versículos 5 a 11. A única interpretação plausível para um literalista é que as referências são a Babilônia,
às margens do Eufrates. A Babilônia de Apocalipse é literal, e por conseguinte, as profecias a seu respeito hão de se cumprir literalmente no futuro, talvez em um futuro próximo. A Torre de Babel foi uma grande torre construída na região da Babilônia por volta do ano 2420 a.C., aproximadamente 130 anos após o dilúvio. A cidade de Babel foi a primeira cidade descrita na Bíblia após o dilúvio. Segundo a Bíblia, Babel foi construída pelos descendentes próximos de Noé. Eles construíram esta torre com o objetivo de alcançar o céu. Tiveram soberba, orgulho, e isso provocou a ira do Senhor. Interessante ver também que neste tempo havia apenas uma língua, um modo de falar. A palavra torre em hebraico é Migdol, que quer dizer torre de vigia. A palavra Babel, derivada da origem Bavel, quer dizer portão de Deus. Uma outra curiosidade a respeito da palavra Babel é que na raiz da derivação desta palavra está Balal, que quer dizer confusão, misturar. Na Bíblia, curiosamente, não aparece a expressão Torre de Babel. É usado de maneira popular para fazer menção à torre da cidade de Babel. Mas o verdadeiro significado, tanto da torre como da cidade de Babel, é que ambos representam a ambição humana desde os primórdios da civilização. A mensagem que se destaca ao analisar este episódio é o fato de a Torre de Babel ser o cenário do juízo do Senhor para aquele povo, ao mudar e confundir a questão das línguas, iniciando assim a dispersão do povo por várias regiões geográficas e, como consequência, surgimento de várias culturas e vários idiomas. Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra, era bisneto de Noé. Ele, durante seu reinado, fundou várias cidades, entre elas Babel. O mais provável é que Babel tenha sido a primeira base de governo de Nimrod, onde iniciou seu reinado. E, curiosamente, ele foi o primeiro líder político-religioso descrito na Bíblia, após o dilúvio. Não há comprovações de qual era, de fato, a língua falada naquela época, antes da dispersão e confusão de línguas. Mas alguns estudiosos defendem que o idioma era o hebraico. Por fim, podemos ressaltar 3 pontos importantes deste episódio da Torre de Babel, que podemos considerar que não foi do agrado do Senhor, provocando sua ira. O primeiro ponto é o orgulho. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Pensamento egoísta, apenas na glória própria. O segundo ponto é a rebeldia, e não seremos espalhados pela face da terra. O que o Senhor disse foi exatamente o oposto. E o terceiro ponto é a idolatria. A Torre de Babel marcou o início da idolatria. Um detalhe interessante é que a astrologia teve início na Babilônia, cidade de Babel. Alguns templos ainda existem em Ur e Ereque, na região de Sinear. São de tijolos queimados, como os que foram usados na construção da Torre de Babel. Portanto, idolatria também esteve presente desde os primórdios da civilização. Todos esses pontos estão descritos no livro de Gênesis, capítulos 1, 9 e 11. O rei da Babilônia aparece na Bíblia em vários livros do Antigo Testamento, principalmente em Daniel, Jeremias e Ezequiel. Nabucodonosor teve um papel importante na história de Israel, pois foi ele quem conquistou Jerusalém e levou muitos judeus para o exílio na Babilônia. A Bíblia retrata Nabucodonosor como um rei orgulhoso e arrogante, que desafiou o Deus de Israel e tentou impor sua adoração aos judeus. Ele construiu uma enorme estátua de ouro e ordenou que todos se prostrassem diante dela. No entanto, 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a obedecer e foram lançados na fornalha ardente. Mas Deus os livrou do fogo e mostrou seu poder a Nabucodonosor. Segundo os relatos bíblicos, Nabucodonosor também teve sonhos proféticos
que revelavam o futuro dos impérios mundiais e o estabelecimento do reino de Deus. Ele pediu a Daniel, um judeu sábio e fiel a Deus, que interpretasse seus sonhos. Daniel explicou que Nabucodonosor era a cabeça de ouro de uma grande estátua, representando os reinos humanos que o reino de Deus destruiria. Daniel também profetizou que Deus humilharia Nabucodonosor devido à sua soberba, fazendo-o enlouquecer por 7 anos, vivendo como um animal. De fato, ainda segundo a Bíblia, Nabucodonosor perdeu sua razão e seu trono por um tempo, até que reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e o Senhor dos reis. Então ele recuperou sua sanidade e seu reinado e louvou a Deus por sua misericórdia e justiça. Nabucodonosor morreu em paz, deixando um grande legado para a Babilônia e para a história bíblica. Em um mundo onde civilizações vêm e vão, a história de Babilônia é uma lembrança vívida de como as conquistas humanas podem ser grandiosas e efêmeras. Sua ascensão como centro de conhecimento, matemática, astronomia e cultura avançada ecoa através das eras. No entanto, sua queda diante das forças do tempo e da história revela a fragilidade de todas as realizações humanas. As ruínas de Babilônia, hoje um tesouro arqueológico, nos contam uma história de grandeza, conquista e reinvenção. À medida que exploramos suas glórias e quedas, não apenas celebramos a capacidade humana de criar, mas também reconhecemos a humildade que a história nos ensina. Babilônia é uma lição de como a busca do conhecimento e a expressão cultural podem transcender gerações, mas também um aviso de que ao longo dos séculos a grandeza humana pode se desvanecer na poeira do tempo. Ao mergulharmos nas ruínas de Babilônia, lembramos que somos herdeiros dessa rica herança, mas também guardiões de seu significado. Nosso compromisso é continuar a busca do conhecimento, celebrar a cultura e aprender com os erros do passado. Babilônia não é apenas uma lembrança do que já foi, mas uma inspiração para o que ainda podemos alcançar, desde que estejamos dispostos a escrever nossa história com sabedoria, humildade e perseverança.